Continuamos hoje a meditação que teve início no domingo passado. Deixe Deus usar a sua vida. Lembra-se disso? Deixe Deus usar a sua vida. Pode dizer comigo? Deixe Deus usar a sua vida. O texto é o mesmo. Paulo escrevendo a sua carta à igreja em Roma, no capítulo 12, versos de 6 a 8. Você já deve ter percebido que ao longo desses dias nós temos feito deste capítulo 12 o nosso prato, a nossa refeição. A partir desse texto, Deus tem falado a nossa vida. Assim está escrito: Deus em sua graça nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Quero apenas rever com os irmãos alguns conceitos que trabalhamos no domingo passado. O primeiro deles, eu fiz questão de dizer-lhes que as diferenças não são demoníacas. Na verdade, elas são reflexos daquilo que eu chamei de multiforme graça de Deus. É quase que um atestado, uma prova de que Deus está no meio do seu povo. Portanto, essas diferenças, às vezes até dentro do seio familiar, tem aquela criatura que é muito mais lenta, ou aquela que é muito mais rápida, aquele que é calado, aquela que fala demais, aquele que é notívago, aquela que é diurna, e finalmente, no meio dessas situações, nós crescemos, nós somos edificados. Uma outra observação: Deus nunca vai nos pedir algo que Ele mesmo já não nos tenha dado. Isso ficou claro para todos nós. E começamos naquele encontro a tratar de alguns dos dons espirituais dos ministérios que estão ali elencados. Não sei se você se recorda, mas o primeiro foi o dom da profecia. E para este dom de profecia havia um princípio. Qual era o princípio? O princípio da proporcionalidade. Falamos do dom do serviço. Para o dom do serviço havia um outro princípio espiritual, que era o princípio da dedicação. Falamos de um terceiro dom, que era o dom do ensino, o dom do mestre, o dom do didáscalos. E o que foi que identificamos? Que para ele também é um princípio espiritual, que é a excelência, é ensinar bem, sabe? É fazer a coisa bem feita, da melhor maneira possível. Mas há algo que eu quero dizer aos irmãos. Observando ainda esse texto, dando continuidade à reflexão do domingo de manhã, da manhã passada. Deus concede os dons, mas eles só florescem a partir do nosso empenho. Não sei se você observou, mas a cada dom, um princípio. Se você observar, o dom, ele vem de Deus. Mas o princípio espiritual que acompanha o dom, ele é na verdade uma atitude, uma decisão minha. O texto fala, por exemplo, o dom de mestre, o dom de ensinar. Isso é uma dádiva de Deus. Mas fazê-lo bem feito, da melhor maneira possível, isso é uma questão de esforço da minha parte, da minha atitude. Quando o texto, por exemplo, falou de serviço, dedique-se ao serviço. Bom, o dom é o serviço dado por Deus, um presente da parte do Senhor. Mas a dedicação precisa ser sua. É por isso que eu insisto. Os dons são concedidos por Deus. E isso é graça, sabe, irmãos? Isso é inspiração. Mas os princípios, ele tem a ver com o suor. Tem a ver com o seu empenho, com a sua dedicação. Vamos reler o texto para identificarmos 4 outros dons e 4 outros princípios. O texto começou, a partir daquele texto anterior, nós começamos aqui com: e se seu dom consistir em encorajar pessoas. Imagina isso como um dom e como um ministério. Aí o texto atribui um segundo dom. Se o seu dom for o dom de contribuir. Depois, no versículo 8, se for o dom de exercer liderança. E depois o dom de demonstrar misericórdia. Ok? Até aqui, identificamos 4 dons. Acrescentamos aquela relação do domingo passado.
Tudo bem? Posso prosseguir? Então vamos a identificar agora os princípios. Aí o texto diz: se o dom consiste em encorajar pessoas, qual é o princípio? A atitude, encoraje-as, faça isso. Se o dom for de contribuir, qual é o princípio? O princípio da liberalidade, o princípio da generosidade. Mas se o dom for o dom da liderança, aí o texto vai dizer: lidere de forma responsável. E o quarto, último dom, ministério, que é o demonstrar misericórdia. O que é para fazer? Qual é o princípio? Pratique isto com alegria. Vamos organizar então nossos pensamentos. Número 4, qual foi? Pode ler comigo? Encorajar pessoas. Qual é o princípio? Atitude. Número 5, contribuir. Qual é o princípio? Generosidade. Número 6, qual é o princípio? E qual é o princípio? Responsabilidade. Número 7, qual é o dom? Demonstrar misericórdia. Qual o princípio? É o princípio da alegria. Organizamos, portanto, toda a nossa leitura do texto de Romanos capítulo 12. Mas tem algo que eu preciso lhes dizer. Todos estes dons, eles estão voltados para fora. Eles estão voltados para a edificação da igreja. Se alguém tem um dom de mestre, Deus não lhe deu o dom de ensinar para o seu deleite. Não é para você ter a maior biblioteca, sabe? Ser uma pessoa culta, erudita. Se você não compartilhar, se você não colocar para fora, se você não permitir-se ser usado pelo Senhor, se esse seu dom for enterrado, sinceramente, sabem, você está perdendo uma das maiores bênçãos que um homem de Deus pode usufruir, que é estar no serviço do reino. Não faça isso, não faça isso. E aqui, observe o que Paulo escreve. Lembram-se que eu disse que nós temos Romanos 12, mas nós temos um outro texto bíblico que também trabalha com os mesmos conceitos. Alguém ainda lembra? 1 Coríntios, também de número 12, ficou fácil. Romanos 12, 1 Coríntios 12. No 1 Coríntios 12, versículo 7, Paulo vai dizer assim: a cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito, e ele está falando dos dons espirituais, para quê, irmãos? Para o benefício de todos. Portanto, nenhum dom é para deleite próprio, nenhum dom tem como fim o meu próprio coração, a minha própria mente, a minha própria vida, mas a edificação da igreja. Para ficar mais claro, vou citar um outro texto de Efésios capítulo 4, verso 12, que diz assim: que os dons eles são concedidos, os ministérios, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Muito bem, nós alistamos 4 dons, 4 ministérios na manhã de hoje. E o primeiro foi esse: se seu dom consiste em encorajar pessoas. Gente, essa expressão, encorajar, sinceramente, tem tanta gente buscando ministério na igreja. Mas eu vou contar um segredo para vocês. Talvez este seja o ministério mais precioso para os nossos dias. O dom do encorajamento. Gente com quem a gente conversa e a gente sai, não intimidado, não com o coração cheio de medo, mas com o coração cheio de coragem, sabe? De enfrentar problemas. É alguém que compartilha aquela situação comigo e com você. E essa palavra que aparece aqui, a palavra literalmente é paráclesis, de onde vem a palavra paráclito, que é o nome dado ao Espírito Santo de Deus? Significa como que trazer alguém para perto, a fim de exortar, estimular, alegrar, incentivar, confortar. Eu estou vendo aqui centenas de gente com esse ministério adormecido, porque às vezes a gente não sabe como abordar, não sabe como falar, mas esse é o tipo de ministério que às vezes a gente faz até em silêncio, irmãos. É só um abraço, é só um sorriso, é só chegar um pouquinho para lá no banco e dizer: senta aqui ao meu lado, pronto. Era tudo que aquela pessoa que entrou pela primeira vez nesse santuário gostaria de ter alguém que lhe ficasse ao seu lado, para ao lado, kaleo, chamar. É alguém que está ao meu lado e essa pessoa às vezes grita dizendo assim: vai em frente, não desista, estou aqui. É um telefonema, é uma mensagem sequer. E o curioso é que eu trouxe aqui 2 exemplos de homens de Deus que
de alguma forma, exercitaram esse ministério. Que acho que o pessoal sabe, né? Quem é o personagem bíblico que eu mais tenho carinho? Alguém lembra? Eu ouvi, pode dizer. Muito bem, essa gente conhece o pastor. Barnabé. E eu não sei se você se recorda, mas em Atos capítulo 4, verso 36, está escrito assim: o nome dele era José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé. Você sabe o que significa o nome? As traduções falam em filho da consolação. Mas consolar, paráclitos, é a mesma palavra que aparece aqui. Ele é o filho do encorajamento. E o curioso é que quem deu esse título, este nome, este apelido, quem foi a própria comunidade, os líderes da igreja. Olharam o tal do José no meio do povo e disse: esse camarada é um Barnabé, ele é um filho da consolação. E qualquer um que conheça a história de Barnabé sabe disso. Foi ele quem abraçou o apóstolo Paulo depois de sua conversão e ficou ao lado daquele homem de Deus. Foi ele quem deu abrigo, acolheu João Marcos quando João desistiu da viagem, e ele tomou para si o cuidado com João. Sabe por quê, irmãos? Eu vou insistir. Nós precisamos do ministério do encorajamento na vida do povo de Deus. Sabe que pastores também precisam de gente assim no ministério do encorajamento para abençoarem as suas próprias vidas? Sabiam disso? Às vezes é uma palavra, é uma mensagem, é alguém que testemunha algo que ouviu pregado no sermão, e isso nos revigora, irmãos. Os irmãos não imaginam. Há alguns que permitem que isso estimule a vaidade, o que é terrível. Mas há outros que colocam isso no altar de Deus e dizem: Senhor, muito obrigado pela palavra que eu ouvi. Ministério do encorajamento. Paulo escreve uma carta bem pequena, que só tem um capítulo. É por isso que eu só vou citar o versículo 7, que é a carta a Filemon. E Filemon era um amigo pessoal de Paulo, ele está escrevendo em função de uma outra pessoa, que é o Onésimo. Mas no versículo 7 ele diz assim: seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Vou fazer uma pergunta. Alguém aqui já já foi alvo do ministério de consolação de alguém que faz parte dessa comunidade? Você já encontrou consolo no abraço de alguém? Você já sentiu isso de perto? Estou vendo gente que está querendo até levantar a mão, não é? Dá vontade de a gente se levantar e ir junto daquela pessoa e dar um abraço nesta hora. Abençoados sejam os filhos da consolação no meio do povo de Deus, os filhos do encorajamento, essa gente que tem sempre uma palavra boa, uma palavra de Deus, para nos devolver às vezes sentido quando a gente está perdido, enxugar as nossas lágrimas. Abençoado seja o povo de Deus, e eu quero incentivá-los a identificar isso como ministério na vida da igreja. Esse é o tipo de ministério que a gente não faz uma eleição. Vamos escolher agora a comissão do encorajamento. Não funciona assim, não é, gente? Não precisa de título. Você não precisa de título, de cargo, para ser aquilo que Deus quer que você seja. Mas há um segundo ministério. Aí o texto diz assim: se for o dom de contribuir, dê com generosidade. A palavra contribuir parece nos levar de imediato à ideia daqueles que são sustentadores da obra de Deus, da vida da igreja. Mas eu vou mostrar-lhes uma coisa curiosa. É que há uma outra tradução, a Revista Corrigida diz assim: o que reparte, faça-o com liberalidade. Na tradução da linguagem de hoje, esse texto ficou assim: quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Há uma grande discussão em torno desse texto. Para alguns tem sim um sentido institucional, daqueles que sustentam a obra de Deus. Mas há também a possibilidade de você interpretar isso com aquela pessoa que voluntariamente, individualmente, se solidariza e reparte. Ele contribui, mas é o contribuir repartindo. Consegue entender? Sabe aquela criatura que, se tiver
uma peça de roupa entrega. Eu me lembro que tinha algum tempo atrás, há muito tempo atrás, pastoreava uma senhora que a família tinha um enorme cuidado, porque todo mundo que ia visitar aquela irmã, ela fazia questão de dar algum presente. E ela pegava qualquer coisa da casa, viu? Às vezes coisas muito valiosas e coisas que nem eram dela. E ela presenteava. E a família ficava muito preocupada com aquilo. Era quase que uma revista. Quando você saía da casa, o que é que ela lhe deu? O que foi que ela lhe deu dessa vez? Mas era assim, aquela mulher, ela tinha uma coisa assim de repartir, de dar, que era a marca da vida dela. Ela ficou conhecida na comunidade em função disso. Essa palavra que foi traduzida aqui por contribuir, sim, ela poderia ter o significado de repartir. Mas meus olhos, quando eu comecei a ler esse texto, não ficaram concentrados no contribuir, no repartir, mas na palavra seguinte, que é a palavra generosidade, em que outras traduções traz a palavra liberalidade. E eu vou explicar por quê. Essa palavra aplotes significa inteireza, indivisibilidade, sinceridade, simplicidade e também generosidade. Consegue entender? É alguém que faz isso, mas sem estardalhaço. Não precisa colocar, não precisa fazer uma live para isto. Eu às vezes tenho percebido, é impressão minha, ou tem alguns personagens neste mundo virtual que gostam de fazer boas obras quando as câmeras estão ligadas. É impressão minha? Ou parece que tem gente conquistando a aprovação dos outros a partir de algo que o próprio Jesus orientou? Ele disse: olha, quando você for dar uma esmola, não toca uma trombeta do teu lado. Sabe, não chama atenção. Aí o texto vai dizer: faça isso com simplicidade, faça isso com inteireza, com indivisibilidade. Porque alguns fazem isso divididos. Já viu que tem gente que contribui e fica com pena na hora de entregar? Sai triste. Eu já passei uma fase na vida que eu ficava triste quando eu pagava as contas. Tem alguém que ainda passa por isso, que eu também passo. Passei muito tempo, até que eu comecei a agradecer. Mas quando você vê que o saldo está X, e aí começa menos Y, menos A, B, C, aí você vai aqui vendo aquilo, dava uma contrariedade. Mas eu consegui em algum momento, sabe, começar a agradecer. Graças a Deus que, graças a Deus. Eu me lembro que a primeira vez que, acho que os irmãos não sabem o que é cheque especial não, né? Ninguém nunca precisou aqui usar. Deixa eu explicar. É um limite que o banco lhe concede, que quando você não tem dinheiro, ele coloca esse dinheiro na sua conta e depois ele cobra só um juro bem pequenininho, né? Bem pequenininho. Eu me recordo, eu acho que isso foi logo no início do casamento. Eu me lembro que a primeira vez que eu tive a felicidade de entrar neste mundo, eu fiquei tão contrariado, eu fiquei tão angustiado. Fui conversar com um amigo pessoal do seminário, viu? Aí eu comecei a falar, ele perguntou quanto era. Era alguma coisa assim, gente, de coisa de R$100, R$150. Ele começou a rir. Eu disse: por que você está rindo? Aí ele me mostrou. O dele já estava em 2.000 e ele disse: olha, é entrando e eu nem vejo a conta. Já vai sendo debitado. Eu digo: meu Deus do céu, meu Deus. Mas deixa eu voltar para cá, que isso não tem nada a ver. É só para lembrar que a gente precisa ter cuidado com isso, para não se dividir. Eu podia ter comprado isso, eu podia ter feito aquilo, eu podia ter feito aquilo outro. Tem gente que não sabe nem sair para jantar. Come, mas depois quando vem a conta fica com raiva. E estraga o passeio. Já viu? Sai com uma raiva. A pessoa amada que está ao seu lado fica sem entender, sabe? Fica sem entender. Mas eu vou falar-lhes do terceiro ministério, do terceiro dom. É quando o texto diz assim: se for o dom de exercer liderança, lidere de forma responsável. Eu também tive dificuldades com essa tradução. E aí eu fui, assim como fiz com os demais, texto a texto, na língua grega, tentando analisar. Sabem, tem uma tradução que usa a expressão quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo cuidado. Mas tem algumas outras, são as mais antigas, que elas usam a palavra presidir. O que preside com cuidado. Gente, sinceramente, quando eu leio sobre o dom espiritual e eu penso em presidir,
O presidir parece mais ser um reflexo da igreja institucional, em uma determinada fase de sua estrutura, deu para entender? Do que qualquer outra coisa. Quando eu penso em exercer autoridade, parece aquela igreja que está disputando quem é a igreja apostólica, quem é isso, quem é que... E eu acabei ficando confuso. E eu digo, não, isso deve ter alguma outra dimensão. E sabe o que é que eu descobri? É que o texto sagrado, quando usa essa expressão, a expressão grega é proistemi, que significa andar na frente, guiar, conduzir, ser o cabeça, o guardião. É como se o texto estivesse estabelecendo uma linguagem de rebanho. Tem um pastor e tem as ovelhas. Sabe, aquelas ovelhas que ouvem a voz e seguem. É aquela criatura que Deus está usando como símbolo de referência, e sobre a qual pesa a grande responsabilidade de ser exemplo na vida da comunidade. Porque há quem busque a liderança no meio do povo de Deus em função da autoridade, do poder. E não há nada mais demoníaco do que isso, irmãos. Há quem busque a liderança no meio do povo de Deus por conta do título que vai carregar. Presidente, eu vou presidir. Nós estamos caminhando para a escolha de diáconos e diaconisas desta igreja. Que caia por terra todo tipo de sentimento semelhante ao que eu acabei de dizer. Que ninguém, absolutamente ninguém, pense em se tornar diácono ou diaconisa em função da autoridade que possa ter no meio da igreja. Ou muito menos em função do título, irmãos. E vou mais longe. Se você encontrar alguém indicando-se a si mesmo, elimine este nome de sua lista de diaconáveis. Porque não é assim, irmãos, que nascem lideranças no meio do povo de Deus. Mas eu vou adiante. Aí o texto vai dizer, olha, se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. E aí, novamente eu me debrucei. Coisa linda, irmãos, lidere de forma responsável. Há outras traduções, eu já mencionei aqui, que fala de diligente, não é? Que fala, mas vejam só, há dois conceitos aqui. O primeiro deles, sim, tem a ver ansiedade em executar. Como é que eu vou tentar explicar isso aos irmãos? Bom, eu vou fazer o seguinte, tem gente com filho pequeno aqui, que marcou um dia de sábado para passear, para ir para o clube, para ir para a piscina, para ir para a praia. Você já viu a ansiedade desse menino, sabe? Para acordar, não quer dormir. Ou então vai dormir cedo, porque na cabecinha dele, quanto mais cedo dormir, mais rápido a noite passa. Não é assim? Para a alegria geral da família, ele vai dormir cedo. Aí acorda de 5 horas da manhã perguntando, já está na hora, já está na hora, já está na hora, já está na hora, já está na hora. Hoje é o dia, hoje é o dia. O texto sagrado está dizendo que quem lidera no meio do povo de Deus tem esse sentimento de pressa, de urgência, de querer fazer. Consegue perceber isso? Há uma outra dimensão nessa tradução que eu acabei de mencionar. Fazer com diligência. É fazer bem feito, com dedicação, com a vontade enorme. É tão ruim, meu Deus do céu, como é ruim quando você precisa fazer alguma coisa e aquela outra criatura está em slow motion, né? Aquela coisa assim. Já estou indo, eu já vou, sabe? Você fica no coração palpitando, aquela angústia, meu Deus, não é possível, não é possível. Pois bem, eu não sei se você já percebeu, ou se é impressão só minha. Por favor, me digam que é só impressão minha. Vocês já perceberam alguma coisa semelhante? No dia que você está atrasado, precisando chegar ao compromisso, é o dia que se levantam todos os motoristas mais lentos e eles fazem questão de ficar na sua frente? É impressão só, né, irmãos? É impressão. Eu acho que isso é só impressão. Olhando pelo fato dos irmãos, eu acho que alguém também já teve essa percepção. Mas o quarto e último ministério, dom apresentado aqui, se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Meu Deus, essa palavra misericórdia, eleos, significa compaixão em ação. É um amor que responde à necessidade humana de uma forma inesperada ou não merecida. Isto é o significado dessa palavra. Eu sei que é uma figura controversa, o Nietzsche,
E houve um tempo em que eu li algumas de suas obras. E há uma frase dele que sempre, eu nunca citei, mas vou citar hoje, viu? Em que ele diz o seguinte: Deus morreu, matou a sua compaixão pelos homens. É uma leitura que ele faz da crucificação do Cristo, viu? Depois vocês perguntem aos outros pastores, esses pastores mais jovens que gostam de Nietzsche, para conversarem com você sobre isso. Mas consegue entender até onde nos leva a compaixão? Até onde nos leva a misericórdia? Alguém já disse que misericórdia é o outro nome de Deus. É assim que ele se identifica. E dentro da comunidade de fé a gente precisa agir com misericórdia. Meu Deus, agir com misericórdia. Eu fiquei impactado, sabe, irmãos? Domingo passado à noite, eu falava sobre o desafio daquele casal jovem que quer vir à igreja e precisa trazer os seus filhos, e seus filhos são pequenos, e precisa preparar uma bolsa, 2 bolsas, 3 bolsas, roupa, isso, fralda, mamadeira, e os irmãos não imaginam a repercussão daquilo. Eu recebi mensagens de gente que se sentiu abençoada por ouvir aquelas palavras. Mas se por um lado eu falei para essa gente: olha, vá, leva as suas bolsas, suas sacolas, deixa eu dizer a você, dê espaço no banco. Às vezes é aquele menino que deveria estar lá no berçário, e a gente faz isso, né, de uma forma tão incisiva, ainda está se adaptando, ainda está tentando chegar lá, tenha paciência. Chorou um pouquinho, presta atenção você no culto, não fica olhando para ele não. Tem gente que se diverte com criança, fica do lado de... Eu já vi isso, irmãos, no banco de trás, menininho lindo, né? Aí fica lá brincando com aquela criança, sabe? Não é assim. A gente precisa ser misericordioso, a gente precisa, e essa misericórdia precisa começar aqui, irmãos. Essa coisa de a gente ser misericordioso, de sermos misericordiosos, com os de fora, às vezes é só uma tentativa de mascarar a falta de misericórdia com os de dentro. Isso é só um exemplo. É por isso que o texto diz: olha, se seu dom é de misericórdia, pratique-o. Aí o texto diz: e faça isso com alegria. Que alegria poder repartir, que alegria poder contribuir, que alegria poder exercer a misericórdia, que alegria, que alegria. Essa precisa ser uma marca na minha vida e na sua vida. Porque, eu já disse, vou repetir, deixe Deus usar a sua vida. E eu fico imaginando o leque de, possibilidades. Você sabe que Deus tem aqui nesse banco professores de escola bíblica dominical que nunca ensinaram, mas que Deus deu o dom? Aqui eu estou vendo alguns que têm o dom da contribuição, da liberalidade, mas estão tão seguros, sabe? Uma dificuldade enorme de consagrar ao Senhor aquilo que é dele. Estou vendo gente aqui, gente, não é por nada não, mas eu estou vendo gente com dom de encorajamento, gente que tem uma palavra boa, que tem uma atitude boa, atitude feliz. Tá, deixa eu olhar para o lado de cá. Eu acho que tem gente aqui com dom de misericórdia. Olha que cara, olha para essa gente. Todo mundo não tem cara de misericordioso. Você olha para essa criatura e diz o quê? Misericórdia, não é não? É a própria encarnação da misericórdia divina. E a gente precisa fazer isso. E aqui está uma mistura. Tem gente com dom de serviço, liderança. Estou vendo aqui, tem muita gente. Por que seu dom ainda está enterrado? Por que seu ministério ainda não começou? Por que esse senso de urgência não mais, pulsa no seu coração, na sua alma? Esse é o grande desafio, irmãos? Transformar aquilo que recebemos de Deus, um presente tão grande, uma capacidade, uma habilidade, tão grande, em atitude para com aqueles que estão à nossa volta.